bem-vindos a mais um programa na Era do Espírito. Hoje com uma reflexão sobre Anália Franco, a mãe de todas as crianças, que o nosso irmão aí, Marcos, preparou para a gente. Olá, Marcos, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo. Olá, Dircinéia, graças a Deus, tudo bem. Muito obrigado, né, por mais a oportunidade de desenvolvermos aqui o programa Na Era do Espírito. E que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe até o final. O microfone está fechando aqui sozinho. Com certeza, Marcos. Então, antes da gente iniciar, de eu te passar a palavra, né? A gente não pode deixar de agradecer e se conectar com essa espiritualidade. Então, que a gente possa aí se deixar envolver nesse momento pelos nossos mentores espirituais, pelos nossos amigos que vão nos auxiliar nesse momento, nos enviando vibrações positivas, benéficas, enriquecendo esse momento. Que você seja aí, meu amigo, intuído, inspirado, e que nós que estamos nesse momento, que veremos esse programa posteriormente, possamos receber essas reflexões de coração aberto, de mente aberta, agradecendo sempre por termos esta oportunidade. Gratidão, sempre, gratidão na nossa caminhada, gratidão nos nossos corações, que assim seja. Irmão Marcos, hoje mais uma vez falando, né, a reflexão sobre Anália Franco, a mãe de todas as crianças. Fique à vontade, Marcos. Muito obrigado, Dircinéia. Hoje o programa é um pouco diferente, né? Porque normalmente nós trazemos um tema ligado assim à educação, e hoje nós vamos falar de uma educadora que fala muito ao nosso coração. E eu quero aqui esclarecer a todos que estão nos acompanhando que eu sou um paulistano. Eu nasci em São Paulo, capital, e lá eu vivi até os meus 22 anos. Quando, então, com a família, fiz a minha transferência para a cidade do Rio de Janeiro, onde até hoje estou aqui radicado. Naquela época, eu já fazia parte do Centro Espírita e do Movimento Espírita. E o meu pai, ele era amigo do diretor-presidente, naquela época, estou falando aqui da década de 1970, ele era, então, amigo do Dr. Paulo, que era, então, o presidente da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Essa associação teve como fundadora, como idealizadora, Anália Franco. E a instituição ficava próxima aonde nós morávamos, porque nós morávamos no bairro do Tatuapé, na zona leste da cidade de São Paulo. Hoje, a antiga sede dessa associação fica no Jardim Anália Franco, porque toda a região acabou sendo transformada num bairro. Então, eu ali na minha juventude, já espírita, estive nessa associação, que ainda à época era um lar para meninas. Eu conheci pessoalmente a instituição. Mas confesso que na época, ainda muito jovem, eu não tinha ligado à Associação Beneficente, né, Feminina, com a Anália Franco, nem sabia muito bem ao certo quem era a Anália Franco, eu estava ainda realizando os meus estudos. Depois, já radicado no Rio de Janeiro, é que eu fui, então, mergulhar, fui saber, de fato, quem era a Anália Franco, essa educadora que, então, estamos trazendo para o programa de hoje, e que reencarnou em 1º de fevereiro de 1856, na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, e veio a desencarnar em 13 de janeiro de 1919, na cidade de São Paulo, um mês antes dela completar 63 anos de idade.
Anália Franco fez praticamente toda a sua vida em São Paulo, não nem em Resende e nem na cidade do Rio de Janeiro, por onde ela passou muito rapidamente, porque a sua mãe era professora. E ela estudou também com a sua mãe para ser professora. E, por circunstâncias da época, a família foi viver em São Paulo. Lá, ela, então, prestou o concurso público para ser professora, foi aprovada, mas não foi efetivada. Ela não foi chamada, apesar de aprovada, porque, primeiro, ela era mulher, e a maioria dos professores eram homens. Segundo, ela não era branca, na verdade. Então, por causa desse preconceito, apesar de ter passado no concurso público, ela não foi efetivada como professora pública. Ela teve que batalhar muito para isso, até que finalmente ela conseguiu. Ela nasceu em pleno Império Brasileiro, né? O chamado Segundo Império, com Dom Pedro II no governo. E, na época, já se estava trabalhando para a abolição da escravatura do negro africano. E tinha sido, então, promulgada a Lei do Ventre Livre, ou seja, que a partir da data da promulgação daquela lei, todas as crianças nascidas de mulheres escravizadas não podiam mais ser considerados escravos, não podiam mais ser escravizados. Ora, o que os senhores de engenho e do café fizeram? Começaram, então, a tirar os filhos das negras escravas e colocá-los para fora das fazendas. Porque eles eram, a partir da lei, eles eram seres livres. Não eram mais considerados escravos, como se falava na época. Então, pelo interior do estado de São Paulo, uma legião de crianças começaram, então, a perambular pelas estradas e pelas cidades, crianças negras, porque seus pais continuavam escravos. Quando a Anália Franco viu isso, percebeu a situação, ela, então, pediu transferência, sai da capital de São Paulo e vai trabalhar no interior paulista. Ali chegando, ela quer fazer uma escola, mas uma escola para crianças negras, libertas, porque ninguém queria isso. Até que ela convenceu a dona de uma fazenda que tinha casas que não estavam sendo utilizadas para que uma das casas se transformasse numa escola. A proprietária disse a ela que não ia cobrar aluguel, ia ceder de graça, desde que não colocasse aqueles negrinhos dentro da escola. A Anália Franco não aceitou, de jeito nenhum, porque a ideia era uma escola para os tais negrinhos. Então ela disse assim, bom, então eu não aceito a gratuidade da casa, pago o aluguel, porque aí eu vou colocar as crianças que eu quiser dentro da escola. Então, tudo bem, a proprietária acabou aceitando. Mas quando ela viu todas aquelas crianças negras ocupando a casa que ficava dentro da fazenda, ela começou a trabalhar para tirar a Anália Franco dali. A Anália Franco falou, tudo bem, não me quer mais aqui? Eu entrego a casa. Ela pegou as crianças e foi para a cidade próxima. E naquela cidade, ela conseguiu alugar uma casa para ser a escola. E ela passou a passear com as crianças da escola para pedir donativos, para fazer a manutenção daquela escola. Porque ela pagava o aluguel com o seu ordenado de professora pública. E, obviamente, sobrava bem pouco para sustentar todas aquelas crianças, alimentação, higiene, o material escolar e assim por diante. Mas ela, com o tempo, foi recebendo apoio daqueles que trabalhavam pela abolição da escravatura, apoio da maçonaria, que também apoiava isso, e ela foi conseguindo verba. Ela conseguiu manter a escola, mas percebeu
que tinha muita criança não atendida, que não bastava aquela escola naquela cidade, era preciso fazer muito mais do que isso. Então, ela se junta aos abolicionistas, aos republicanos e aos maçons para abrigar mais crianças e abrir mais escolas pelo interior do estado de São Paulo. E ela começa a agir. E a Anália Franco não era só uma pensadora idealista. Ela começou a bater nas portas, começou a pedir, começou a mostrar a importância de educar aquelas crianças que eram órfãs de pais vivos, mas que eram escravos ainda. Então, ela convence um daqui, consegue uma verba dali, ela abre uma segunda escola. Abre uma terceira escola, uma quarta escola. E a coisa começou, então, a crescer. E a Anália Franco percebeu que precisava utilizar a imprensa da época, ou seja, os jornais e as revistas, para falar da educação das crianças, da sua importância, da sua necessidade. E ela começa a usar, então, a imprensa, que começa, então, a divulgar o trabalho dela, artigos que ela escreve sobre educação. Mas era o Segundo Império, século XIX, e ela era mulher. E a mulher tinha portas fechadas. A mulher idealista, empreendedora, não era bem vista. E aí começou, então, uma campanha contra a Anália Franco. O que essa mulher pretende? O que essa professorzinha aí está querendo fazer? Ela pensa que ela é o quê? Com esses negrinhos aí que ela põe nas escolas. Aí começou toda uma campanha. E ela, claro, não queria atender apenas as crianças negras já libertas da escravidão. Ela queria atender todas as crianças. E aí houve uma campanha contrária, porque para muitos na época era inadmissível misturar crianças brancas com crianças negras. Onde já se viu um absurdo desses? Esse era o pensamento da época, lá em pleno século XIX. Então, a Anália Franco percebe que tem que sair do interior paulista e voltar para a capital. Porque lá na capital é onde ela conseguiria batalhar por tudo isso. Então, ela retorna para São Paulo, a capital, e ali ela junta outras mulheres que pensavam mais ou menos como ela. Ela vai criar uma liga de ensino. E essa liga de ensino fica, então, à frente das escolas já existentes. E aí ela consegue, com o apoio da maçonaria, abrir uma escola em São Paulo. E lá em São Paulo, ela também compreende que precisava formar as professoras. Porque eram muito poucas as professoras e com um pensamento mais liberal. Então, precisamos fundar uma escola de formação de professores. E ela faz isso. Até que, final do século XIX, início do século XX, o governo imperial cai, a república surge, ela percebe que tem que criar uma associação e que essa associação tinha que abranger tudo que já estava sendo feito. É quando ela vai criar a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Esse é o nome. Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Essa associação passa a coordenar todas as escolas, creches, tudo que já estava funcionando. No seu auge, no início do século XX, a Associação Feminina, como ela ficou conhecida, chegou a ter 70 instituições educacionais espalhadas por todo o estado de São Paulo. Creches, escolas maternais, escolas primárias, escolas de formação, cursos de tipografia, artes em geral, uma coisa fantástica. Aí havia uma área, que hoje é o Jardim Anália Franco, lá na cidade de São Paulo, que era uma antiga fazenda, a Fazenda Dom Romualdo. E a fazenda foi colocada
à venda. A Anália Franco, quando soube, foi ver como é que era a tal fazenda. E disse, eu quero isso aqui para a associação. O que foi considerado uma ideia louca, porque a associação feminina não tinha verba para comprar a fazenda. Mas ela tinha tantas amizades, era tanta gente que já reconhecia o trabalho educacional dela, que ela conseguiu a verba e comprou a fazenda. Comprou a fazenda e lá ela criou a colônia regenerativa Dom Romualdo. Essa colônia, ela recolheu das ruas da cidade de São Paulo o que na época se chamava as mulheres desviadas. Ou seja, as mulheres que tinham sido colocadas para fora de casa pelos pais, as mulheres que estavam na prostituição, desempregadas, ela recolheu e criou vários cursos para essas mulheres jovens ainda, e também, claro, criou, ao mesmo tempo ali, uma escola para as crianças. Então, foi um projeto super ambicioso, uma coisa assim impressionante que a nossa Anália Franco fez. Ela criou 2 revistas educacionais, o Álbum das Meninas e depois A Voz Maternal. Essas revistas fizeram muito sucesso na época, onde ela também escrevia, publicava os seus artigos, onde ela orientava professoras e professores, não apenas da associação, mas de uma forma geral. É impressionante as ideias educacionais que ela possuía. E ela era baseada no método pestalozziano, o método de Pestalozzi. Mas aqui tem um detalhe. Pelo que consta em todas as pesquisas feitas até o momento, todos os arquivos primários que já se conseguiu resgatar, tudo que ela publicou pela imprensa, correspondências, nunca se encontrou nada que mostrasse que ela conhecia Pestalozzi e o seu método. Até porque aqui no Brasil, no final do século XIX e início do século XX, Pestalozzi era um grande desconhecido. Mas toda a ação pedagógica dela está de acordo com o método pestalozziano. Agora, a Anália Franco também conheceu o espiritismo. O seu esposo, o Francisco Bastos, era espírita e apresentou o espiritismo a ela e que ela abraçou de coração. E consta que eles tinham um grupo mediúnico, um grupo de estudo e também de ação mediúnica. E que a Anália Franco, muito possivelmente, recebeu orientações dos espíritos a respeito da metodologia, a respeito do seu pensamento educacional. Eu estou dizendo provavelmente porque não existe nenhum documento que prove isso. Tá? Por enquanto, isso não foi encontrado. E é possível que, pela sua mediunidade, pela sua participação nas reuniões mediúnicas, é que ela tenha sido orientada quanto ao método pestalozziano. Porque as obras de Pestalozzi não existiam aqui no Brasil na época. Nada sobre ele havia sido publicado aqui no Brasil. Mas também nós vemos a realidade do espírito, porque a Anália Franco, com certeza, reencarnou, já ligada a todo esse pensamento, já veio para cumprir essa missão. Quando, então, em 1918, nós tivemos a eclosão no mundo, e também aqui no Brasil, da famosa gripe espanhola, que, segundo os dados estatísticos, matou aproximadamente 50 milhões de pessoas pelo mundo. Na cidade de São Paulo, calcula-se que 350 mil pessoas tenham morrido. A Anália Franco transformou algumas das suas escolas em hospitais para atender os doentes. E ela mesma se fez enfermeira. E ela acabou contraindo a gripe espanhola, que é um vírus influenza, e ela então veio a desencarnar em janeiro de 1919, já com seus 63 anos de idade. A Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, ela continuou, tendo o Francisco Bastos, seu esposo, à frente, e aquelas senhoras que trabalhavam com ela. Depois o Francisco Bastos se retira,
ele vai para a cidade do Rio de Janeiro, onde ele vai criar o Lar Anália Franco, que existe até hoje, no bairro do Rocha, na cidade do Rio. E a associação feminina continuou a trabalhar, mas aos poucos ela foi caindo, sem ter a figura central da Anália Franco, até que a associação foi se dissolvendo e as escolas espalhadas pelo estado de São Paulo foram ficando autônomas. Então, cada escola passou juridicamente a ser uma instituição. Né? E aí todo aquele movimento da Anália Franco foi caindo, e hoje nós praticamente não temos quase mais nada. Sobreviveram 2 ou 3 instituições com o nome dela no estado de São Paulo. E a Anália Franco foi apagada da educação brasileira. Ela é muito pouco estudada nos cursos de formação de professores e nos cursos de pedagogia no ensino universitário. Mas ela tem recebido agora pesquisas e biografias que têm se transformado em programas de pesquisa e teses de mestrado. Então, nós já temos aí publicações sobre a Anália Franco, que não são publicações espíritas e que a estudam como educadora. Então, nós trouxemos a Anália Franco para o nosso programa Na Era do Espírito, porque o nosso programa tem essa proposta de estudar a educação à luz do Espiritismo. E nós não poderíamos deixar de falar dela, Anália Franco. Aliás, eu estou aqui com um livro aqui em mãos. É meu livro, deixa eu mostrar o livro primeiro, é o meu livro Espiritismo e Educação. Nesta obra eu tenho um capítulo onde eu estudo a Anália Franco. Olha ela aqui, a nossa querida Anália Franco, abrindo aqui o capítulo 4 desta obra. Então, aqui, para quem não a conhece, pelo menos está aqui o retrato dela, Anália Franco. Então, é muito importante nós resgatarmos esses educadores que também abraçaram o Espiritismo, embora nos seus escritos, Anália Franco nunca tenha se referido ao Espiritismo. Ela nunca escreveu seus textos educacionais com base nos princípios espíritas, pelo menos não explicitamente, porque ela não exigia que professores estudar a doutrina espírita. Então, trouxemos para o nosso programa essa nossa querida Anália Franco como um exemplo de uma guerreira, lutadora, pessoa que acreditou sempre na educação das crianças, que nunca teve preconceito, nunca discriminou nenhuma família e que fez de tudo para que as crianças, além do ensino intelectual, da aquisição de conhecimentos, elas tivessem, acima de tudo, uma educação moralizante, uma educação de formação do seu caráter para o bem. Essa é a nossa Anália Franco, a grande dama da educação brasileira, a mãe de todas as crianças, e que estamos trazendo aqui no nosso programa como exemplo para todos nós, para perseverarmos, para continuarmos o nosso trabalho na educação, porque somente a educação pode realizar a transformação moral da humanidade, como nos dizem os espíritos superiores, essa frase magistral que está impressa lá em O Livro dos Espíritos. A nossa gratidão a Anália Franco. Dicineia, era isso que nós tínhamos a trazer, e agradecendo por esta oportunidade de falarmos dessa nossa grande educadora. Nossa, Marcos, é muito bom a gente ouvir, é muito bom a gente saber disso, né? Realmente não se é muito falado sobre essa irmã, que apesar de, como você falou muito bem, explicitamente, né, ela não falar sobre a doutrina, os seus gestos, toda a sua conduta, né, era baseado aí nesse Evangelho de Jesus, né? Era baseado aí nesses ensinamentos. E ela mesmo, né, você vê, às vezes a gente
a gente quer ter condições financeiras, físicas, para poder auxiliar os nossos irmãos. E ela, percebendo a dor do outro, ela abraçou isso. Ela tinha muito preconceito, como você falou, né? Ela não era branca, ela era parda, né? Ela tinha essa descendência aí, e ela não, mulher ainda naquela época, quer dizer, no mundo preconceito, hoje em dia a gente ainda tem, né? Talvez não tão abertamente, mas a gente tem esse preconceito, e ela assumiu, ela buscou para si, falou, não, eu vou trabalhar, eu vou ajudar, né? Então, assim, é um exemplo e tanto para a gente, né? Porque ela não esperou recursos materiais, ela não esperou a próxima reencarnação, né? Ela foi à luta, ela foi bater de porta em porta, ela foi ali fazer o que realmente o Evangelho de Jesus nos mostra, a que ela se propôs. E como você falou, né, os ensinamentos dela tinham ligação com Pestalozzi, não que ela tivesse conhecido, não que ela tivesse alguma, não, mas as inspirações divinas, espirituais, né, e o próprio compromisso no plano espiritual, né, que ela não abriu mão, né, ela veio com toda dificuldade e ela buscou. Um grande exemplo para a gente, né, é muito bom, né, você trazer isso para a gente perceber, porque mesmo assim, não só dos ensinamentos, da prática da caridade, mas esse espírito, né, que mesmo com dificuldades, ele não se furtou ao auxílio do outro, não se escondeu atrás das suas dores, né, de tudo isso. Meu amigo, muito obrigada, um abraço carinhoso aí mais uma vez, traga mais aí exemplos, a gente gosta, né, são assim, momentos em que a gente vai tomando esse conhecimento. E quem quiser saber mais, tem um livro aí do nosso irmão, Marcos Demário, para vocês poderem conhecer um pouco mais dessa irmã querida aí, tão importante e um exemplo tão rico para todos nós. Então, a gente encerra mais uma vez, né, o nosso programa, não sem antes convidá-los para que estejamos juntos aí no nosso próximo encontro, e não deixando de agradecer, né? Vamos nos colocar numa posição confortável, como eu sempre falo, né? Essa posição é aquela que nos deixa aí mais acessíveis ao alto, onde os nossos sentimentos e os nossos pensamentos possam receber as benesses desse momento tão gratificante. Obrigada. Obrigado, nosso irmão Jesus, que nos trouxe os seus ensinamentos, e ao nosso Pai, esse Pai que nos ama incondicionalmente, que não nos abandona. Então, que a gente possa perceber que todos podemos auxiliar, que possamos doar o que há de melhor em nós, para o bem-estar dos nossos irmãos, para uma melhor caminhada e conforto daqueles que caminham conosco. Mais uma vez, Senhor, felizes podermos acessar esses entendimentos e felizes por sabermos ser instrumentos do Pai nessa seara tão abençoada. Gratidão. Bom, meus queridos, mais uma vez nosso abraço carinhoso aí ao nosso irmão Marcos, né? Contando com ele no nosso próximo encontro, né? Daqui a alguns dias. E com vocês. Esperamos todos vocês aqui conosco para mais um momento de reflexão, tá? A todos vocês, muita paz e muita luz. E fiquemos todos em paz e com Deus. Tchau, tchau, gente. Divulgando a mensagem do bem. Movimento Espírita. Divulgando
unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.